Diante dessa violência que nós acabamos de ver, agora a gente vai tratar de um assunto muito importante e bastante interessante. Os erros que a imprensa comete quando trata de assuntos relacionados à comunidade LGBT. Muitas vezes, por falta de informação, a mídia acaba reforçando os preconceitos que atingem essa parcela da população. Para ajudar a imprensa a evitar erros e coberturas irresponsáveis, a ONG feminista Fink Olga acaba de lançar o 5º volume do mini manual do jornalismo humanizado sobre cidadania de pessoas LGBT. O manual traz dicas para jornalistas e comunicadores em geral que querem praticar uma comunicação respeitosa, livre de preconceitos. Para conversar mais com a gente sobre o manual, está aqui a Cláudia Fusco, que é uma das autoras. Boa noite, Cláudia, seja muito bem-vinda. Boa noite, prazer. Fico muito feliz pelo convite, obrigada. Bacana, obrigada. Então, são outros 4 manuais, esse é o 5º, né? Então, tem sobre violência contra a mulher, pessoas com deficiência, racismo e estereótipos nocivos. Exato. Entre todas essas parcelas da população, você diria que a população LGBT é a mais vulnerável, a mais discriminada, tanto pela imprensa quanto pela sociedade? É uma pergunta muito interessante, porque inclusive esse nosso mini manual foi o mais longo de todos, a gente abarca muitos grupos quando a gente fala da legenda LGBT, mas é muito importante também fazer o recorte de interseccionalidade, né? Então, existe grupos mais vulneráveis dentro da parcela LGBT, quando a gente se refere a mulheres lésbicas, as mulheres negras e lésbicas, Sim. né? Então, a gente tem que tomar sempre muito cuidado quando a gente fala de vulnerabilidade, sempre se lembrando da interseccionalidade mesmo. E qual é o poder da mídia, da imprensa, em reforçar ou superar esse tipo de preconceito que a gente vê diariamente na sociedade? Como que isso é reproduzido ou reforçado? Então, o mini manual nasceu inclusive dessa intenção mesmo, da gente apontar dentro da imprensa a responsabilidade que ela tem de educar, de informar as pessoas. E é muito interessante, é muito importante ver também que a imprensa, ela cria esses discursos, né? Sim. Então, as pessoas se sentem mais endossadas quando a própria imprensa é preconceituosa, né? Claro. Ela está só reproduzindo um discurso que já está por aí, né? Então, a gente acredita que é um poder muito grande que a imprensa tem de burlar tudo isso, né? De subverter essas linguagens nocivas para algo realmente bacana, algo que pode ser transformador mesmo. Claro. Inclusive, eu dou um testemunho aqui. A gente estava escrevendo uma notícia sobre parada gay na Coreia do Sul. E a gente estava usando o termo parada gay. Sim. E daí o manual me ensinou que não, é parada LGBT, que é a comunidade toda que faz parte. Então é isso. E outra coisa também é que a gente sempre fala de orientação sexual, mas a gente precisa diferenciar que existe orientação sexual e de gênero. Então, me ajudou bastante. Em relação a essa população LGBT, por que é mais respeitoso falar população LGBT e não parada LGBT e não parada gay, por exemplo? Porque o gay, ele, né, o G da sigla, ele acabou se tornando mais forte, né, talvez por uma série de motivos, por ser um termo que as pessoas acreditam que agrupa a todo mundo, mas é muito mais respeitoso você se referir a todas as legendas, né? Claro. Cada uma das legendas tem seus próprios desafios, suas lutas, e devem ser ouvidas. É aqui a parte que eu li, inclusive gay não engloba a todos. Realmente, eu descobri, é o homem gay, Exato. mulher lésbica. Inclusive, em relação às mulheres lésbicas, quando a gente fala na sigla LGBT, esse L vem na frente e por um motivo especial. Explica isso pra gente também. Exatamente. Então, originalmente, ele não vinha na frente, era GLBT, mas a população lésbica protestou realmente para que o L viesse antes, para aumentar a visibilidade das mulheres nessa sigla, né, nessa legenda. Porque, em geral, a gente teria a tendência a falar gay, né, para se referir a todos esses grupos, justamente por isso. O manual ele traz vários exemplos, inclusive tem um que diz assim, deixa eu ler aqui, que fala sobre se assumir lésbica. Só que quando você fala o verbo assumir, por exemplo, ele tem essa carga de culpa. Exatamente. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado quando for usar verbos nas manchetes, no texto, porque eles têm peso também. Exatamente. As palavras, elas têm valor, gente. Sempre que a gente escolhe uma palavra em detrimento da outra, a gente está se posicionando de alguma forma, né? A linguagem, ela não é isenta, né? Sim. Não é livre. Então, assumir, né? É uma coisa muito dramática, né? Parece que a pessoa tem que sair de alguma coisa.
Admitir também. Exatamente. Nossa, tem acho que um dos exemplos do mini manual que é terrível, assim, que personalidades que se assumiram, né, que saíram enfim, fica complicado mesmo, né, assim, a gente atribuir culpa a essas personalidades pela sexualidade delas, né. Claro. Tem vários exemplos bacanas no mini manual, como, por exemplo, a invisibilidade da população bi, das pessoas acreditarem que eles são confusos ou que indecisos ou que a bissexualidade é uma coisa transitória, né? Não é tratada com tanto respeito. Exatamente. Sim. Você acha que a gente, jornalista, transformando isso, a gente pode ajudar a transformar a sociedade? Com certeza. É essa a nossa esperança, sim, na verdade. Sim. A Olga ela é composta por jornalistas, né? Sim. Então a gente tem muito essa crença, né? Essa fé, na verdade, de acreditar que a gente pode transformar a forma como o jornalismo fala, muda também a forma como as pessoas falam. Tá. Bom, a gente recomenda que todo mundo leia, inclusive todos os volumes. Eles estão disponíveis no thinkolga.com. É isso. Todo mundo está convidado. As pessoas têm acessado, eles têm dado algum retorno para vocês? Sim, nossa, é muito bacana. Em geral, os mini manuais despertam assim, muita curiosidade das pessoas. As pessoas já se marcam, né, no Facebook, em vários lugares, assim, já se alertam que tem um conteúdo novo, né? Você acha que tem algum dos temas que chamou mais atenção em relação a conteúdo? Ou que as pessoas tratavam de uma forma, os jornalistas e comunicadores tratavam de uma forma mais superficial? Olha, eu acho que todos tiveram um grande impacto, mas eu acho que o primeiro, de violência de gênero, foi muito um baque, né? Porque é uma coisa completamente nova, então a gente está apontando erros muito comuns dentro do jornalismo e assustou as pessoas, né? Os jornalistas ficaram um pouco, né? Caramba, estava fazendo muitas coisas errado, né? Que bacana. E a ideia do mini manual é realmente apontar de uma forma super clara e mostrar mesmo, né? Que essas coisas só endossam preconceitos, né? Claro. Cláudia, muito obrigada pela sua participação aqui. Parabéns pelo trabalho. Está sendo muito útil para a gente. Tenho certeza que vai ser útil para muitos jornalistas e comunicadores. Obrigada. Eu que agradeço, assim espero também. Obrigada.